Vamos passar para o Ministério da Palavra. Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia na Epístola de Tiago, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 21. Enquanto você localiza o texto, eu queria recapitular o assunto da ministração da semana passada. Preguei aqui sobre a prosperidade da alma. 3 de João, verso 2, o apóstolo João diz a Gaio: amado, desejo que você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Nós falamos que o fundamento da prosperidade exterior é a interior. Ela é o alicerce. Prosperidade exterior é o prédio que deve ser construída sobre ele. Meu primeiro questionamento aqui foi, biblicamente falando, prosperidade é bênção ou maldição? E a nossa resposta foi, pode ser tanto um como o outro. Fizemos aqui a analogia da mandioca brava, que diferente da doce é venenosa. Para que seja tratada ou consumida como alimento, ela precisa de um processo, ser devidamente ralada, fervida várias vezes com troca de água, passar por processos de fermentação. E se alguém perguntar da mandioca brava, é alimento ou é veneno? A gente diz, não é um ou outro, pode ser tanto um quanto o outro, depende do processo. E mostramos que para que prosperidade seja bênção, tem que ter primeiro prosperidade de alma. Falamos de valores, destacamos aqui a importância de que não haja lugar para o orgulho e que o único antídoto para ele é a humildade, de que não haja lugar para a avareza e que o único antídoto para isso é o contentamento, de que não haja em nós egoísmo. Todos esses são sinais de ausência de prosperidade de alma e que o antídoto para o egoísmo é a generosidade. Mas eu falei, olha, como desenvolver e trabalhar esses valores seria assunto de hoje, Então hoje eu quero tentar apresentar uma versão mais prática de como podemos construir aquilo que os encorajamos na semana passada e apresentar também uma visão aqui, resumida daquilo que para nós é parte do fundamento da vida cristã, do aspecto prático da aplicação, da salvação em toda a sua extensão na nossa vida. E para isso nós vamos começar com Tiago, capítulo 1, verso 21, que diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui nós temos uma afirmação que diz respeito à salvação da alma. Ele não está falando do novo nascimento, da regeneração, da experiência inicial da conversão, porque no versículo 2 Tiago começa chamando as pessoas a quem dirige a sua carta de meus irmãos. Ele não apenas chama de meus irmãos no sentido de que são patrícios, mas ele diz assim: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Verso 3, sabendo que a provação da vossa fé. Está falando de pessoas que eram irmãos de fé. Isso fica incontestável quando no verso 18 ele faz outra declaração. Pois, segundo o seu querer, ele quem? O versículo anterior fala de Deus, chamando de o Pai das luzes. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui está falando de novo nascimento. O verso 19 ele volta a dizer: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Então é evidente que eles já tiveram essa experiência inicial de conversão. Mas quando ele diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma, aqui eu e você precisamos entender duas verdades importantes. A primeira delas é a constituição do ser humano. Biblicamente falando, a gente afirma que o homem é um ser tripartido, composto por 3 partes distintas. Isso fica bem claro lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, quando a Bíblia diz: e o Deus da paz vos santifique completamente. Esse completamente foi traduzido em outras versões como santifique o vosso ser inteiro. O que é o ser integral? Na sequência diz: e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. O crente, de uma forma geral, tem mania de dizer corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia apresenta essa ordem: espírito, alma e corpo. E sim, a ordem dos tratores altera o viaduto. Não era bem essa fórmula, A ordem dos fatores altera o produto. Quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo,
Quem que é esse eu tenho desejo de partir? Quem partiria? Paulo não está falando do corpo, né? Quando falecemos, e a Bíblia define no livro de Tiago a morte como o espírito saindo do corpo, quando falecemos o corpo será sepultado, irá se decompor, até que no dia final, né, da vinda de Cristo seja glorificado. Quem parte é o que nós chamamos do homem interior, não o exterior, né? Aliás, Paulo faz essa divisão em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, quando ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, uma referência ao corpo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então nós temos a parte exterior e a parte interior. A parte interior é composta de outras duas, né? O que compõe o homem interior? Espírito e alma. Hebreus capítulo 4, verso 2 diz que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Assim como juntas e medulas são coisas distintas, embora estejam ali bem unidas, espírito e alma são coisas distintas, mas estão unidas na condição do que chamamos o homem interior. Uma boa maneira de pensar nisso é quando nós olhamos para o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. Uma figura da casa de Deus que hoje, né, o templo de Deus, de acordo com a Escritura, somos nós. Essa tenda, o tabernáculo, ele tinha uma parte coberta, chamada tenda da revelação, e tinha o quintal, o chamado, né, átrio, pátio exterior. Então, quem olhava de longe, uma vista, né, rápida, podia pensar: bom, a casa tem 2 partes, coberta e descoberta. Mas a parte coberta, a tenda da revelação, ela subdividia em 2, dividida no meio por um véu. Primeiro tinha o lugar santo, depois do véu, o lugar onde estava a arca da presença de Deus era chamado o Santo dos Santos. A gente pode dizer que uma olhada superficial para o ser humano diria: ele é composto de 2 partes, homem interior, homem exterior. Mas o homem interior se subdivide em 2. Por que é importante a gente entender essa composição? Para entender a obra da própria salvação. Quando nós nascemos de novo, a regeneração, na conversão, a obra inicial, isso acontece onde? No nosso espírito. Onde Jesus diz para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Onde se dá o novo nascimento? Jesus diz para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, o novo nascimento acontece no nível do nosso espírito. E aqui nós temos uma experiência de regeneração. Mas nós não somos só espírito. Nosso ser também é composto de alma e de corpo. A regeneração do espírito é um processo instantâneo. O crescimento dele não. Agora, quando falamos do corpo, no dia final da vinda de Jesus, mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e a obra final da redenção é a glorificação do nosso corpo. Quando acontecer, será uma obra instantânea. Até que esse dia chegue, o processo que nós temos em lidar com a carne é subjugá-la, para que ela, né, não esteja no comando. Agora, quando falamos da alma, como a salvação toca a nossa alma? E aqui Tiago está escrevendo e diz que a palavra é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra aqui traduzida psique, ela vai ser traduzida como alma, né, em toda a Escritura, em todo o Novo Testamento. Eu escolhi ler a nova Almeida atualizada, porque muitas novas versões só diz: a palavra é poderosa para salvá-las, e não apresentam uma definição específica que está no original: salvar a vossa alma. A palavra aqui também traduzida salvar é a palavra sozo. Diferente de sotero, que é mais usada do que sozo, né, quando o assunto é salvação, a palavra sozo, ela tem a ideia de resgatar, de livrar. Ela significa são e salvo, livre do perigo, mas ela também tem conotação de cura e de restauração. Tanto que nos evangelhos, algumas vezes você vai ver que Jesus, depois de curar alguém fisicamente, ele dizia: vá em paz, tua fé te salvou. Aquele salvou sempre será sozo, nunca sotero, né? Ele não está falando de uma salvação espiritual. Ali ele está falando de restauração do corpo, restauração física. Então, eu quero usar aqui como conceito o que a Bíblia chama de salvação da alma. Eu quero apresentar hoje, esse é o tema da nossa mensagem, a restauração da alma. Como na obra da salvação, né, nós precisamos entender aquilo que Deus espera de mim e de você a ser feito com a alma. Na caminhada cristã, nós também dividimos ela em 3 partes: porta, caminho e alvo. Porta é a conversão. O novo nascimento é a entrada no reino de Deus, é a porta. Depois da porta nós temos um caminho, e aqui existe progressividade. Até que um dia, Paulo diz: eu prossigo para o alvo, até que a gente alcance o destino. Entre a porta
e o destino, né? Todo o caminho ele fala de progressividade. No dia da conversão, nós temos uma santificação que chamamos de inicial. A partir dela, tem uma outra que nós chamamos de progressiva. No dia que Jesus voltar, nós viveremos o que nós chamamos da santificação final, a erradicação da natureza pecaminosa. Nessa santificação progressiva, não significa que Deus não fez tudo por incompetência, né? Ele é competente, mas ele decidiu trabalhar conosco de maneira gradual. Então, segundo aos Coríntios capítulo 7, diz que nós temos que aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Aquilo que começa na regeneração precisa ser trabalhado, é um acréscimo. Então, quando o Tiago está dizendo a palavra em vocês implantada, e o que gerou o novo nascimento? Foi essa semente de Deus, que é a palavra. A gente leu no verso 18, ele nos gerou pela palavra da verdade. Em primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no verso 23, a escritura diz algo semelhante: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra que nos gerou, ela agora vai trabalhar o que nós podemos chamar da restauração da nossa alma. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu e você precisamos entender o que é essa restauração. Quando falamos de uma santificação progressiva, nós não estamos dizendo que Deus não nos limpou direito na conversão. Todos os pecados que haviam sido cometidos, eles foram não só perdoados, eu e você fomos justificados. O cristão precisa entender o que é ser feito, né, o que é ser justificado, o que é ser feito justo. É como se eu e você nunca tivéssemos feito nada de errado. Deus literalmente zerou o game e nos permitiu recomeçar. Mas agora nós precisamos lidar não com os pecados do passado, mas com um processo de santificação para que o pecado não mais domine ou controle as nossas vidas. E aqui a expressão que Tiago usa, né, no capítulo 1, é dizer que nós temos que acolher a palavra, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Mas antes ele diz: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Outras traduções optaram pela expressão vestígio de maldade, né? Em vez de acúmulo. Agora, o que significa essa palavra que foi traduzida aqui, ou acúmulo, né, ou vestígio em outras traduções? Ela significa literalmente no original um resíduo. O que é um resíduo? É interessante você observar que os peritos criminais, por exemplo, que vão avaliar uma cena do crime, a partir dos vestígios, eles às vezes conseguem reconstruir a cena do crime. Eles podem confirmar a versão, né, de uma vítima, de alguém envolvido, ou contestá-la completamente. Se houve disparo, né, de tiro, uma bala na parede, o buraco vai determinar o ângulo que atirou, muitas vezes a proximidade, né, e tudo aquilo que aconteceu, que já não está mais lá. A gente pode dizer o crime já não está mais lá, mas pelos vestígios dá para saber o que aconteceu, às vezes até em detalhes. E quando eu falo dos vestígios, eu me lembro de uma história de 30 anos atrás, que ela e eu, recém-casados, a gente estava empolgado com os presentes que ganhamos de casamento. Nós somos parte de uma geração, né? Eu lembro quando criança, em casa, a gente tinha que espremer laranja na mão, na força, né, do muque. Mas quando nós casamos, nós ganhamos um espremedor de laranja. Aquilo era novidade na época. A gente tomava suco de laranja quase todo dia, só para usar o brinquedinho novo que nós ganhamos. Eu amava fazer aquilo, ligar aquele negócio e ver o suco pronto rapidinho. A gente passou a fazer aquilo com frequência. Kelly nessa época fazia universidade de manhã e de vez em quando acontecia de eu chegar mais cedo que ela. Eu tentava adiantar alguma coisa do almoço. Nunca fui um Masterchef, né? Mas alguma coisa eu tentava adiantar. Esse dia eu falei: vou adiantar pelo menos o suco. E comecei a espremer as laranjas. Mas eu não só espremia, eu batia no liquidificador. A gente tinha um ritual. E eu provei o suco, estava muito bom. E eu fui provando até que ele acabou. Antes dela chegar. Quando ele acabou, fui fazer mais, porque tinha acabado. E quando fui fazer mais, descobri que tinha acabado a laranja. Gente, eu fiquei com uma vergonha de imaginar: minha esposa vai chegar
O único suco que tinha, eu bebi. Não dava tempo de sair, comprar, né? Eu lembro que naquele desespero eu pensei, resolvo à tarde, ela vai ter suco à noite. E a única coisa que eu pensei é, agora ela não precisa saber de nada. Peguei o lixinho da pia ali, sumi com as laranjas, lavei o liquidificador. O espremedor lavei e guardei, né? Mas o liquidificador deixei lá, ele secando depois de lavar. Gente, Kelly entrou, me deu oi e foi para a cozinha. Não deu 3 minutos. Ela disse, você bebeu todo o suco de laranja, né? Eu pensei, revelação. Falei, não pode. Porque Kelly tem superpoderes no olfato, mas eu deixei as janelas abertas. Eu falei, nem cheiro de laranja vai ter nessa casa, né? Ela entrou e já sabia. Eu falei, amor, eu confesso, eu fiz o suco, fui provando, estava bom, a hora que eu vi terminou, mas quando fui fazer mais não tinha. Eu jamais te deixaria fora de propósito, né? Mas eu falei, como é que você descobriu isso? Ela falou, pelo vestígio da cena do crime. Eu, como assim? Ela me mostrou o liquidificador que eu não tinha lavado direito, tinha umas reentrâncias, que os bagacinhos da laranja estavam ali. Ela falou, primeiro esse liquidificador não estava aqui de manhã. E agora eu fico pensando, por que está aqui e vi os bagacinhos? Ou seja, o crime já tinha passado, que era eu beber todo o suco. Mas o vestígio expunha. A Bíblia está dizendo que nós temos que lidar com vestígios da maldade. O que é que significa isso? Coisas que já foram removidas da nossa vida. E graças a Deus fomos não só perdoados, mas santificados. Mas que deixam certas marcas. Todo o processo de restauração da alma envolve trabalhar essas questões. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu te dar uma segunda ilustração. Eu lembro quando garoto de ter acompanhado minha mãe em várias reuniões das vendedoras de Tupperware. Eu sabia tudo de Tupperware. É lógico que eu só ia pelo lanche, né? Aparecia lá uns bolos de cenoura com cobertura de chocolate, aquele tipo de coisa que você não tinha acesso toda hora. O lanchinho era bom, valia a pena. Eu fui em tanta reunião com a minha mãe que eu aprendi um monte de coisa sobre Tupperware, né? Eu lembro de uma ocasião que a mulher falou, olha, a senhora garante a durabilidade, mas eu estou com uma vasilha que foi comprometida, né? Alguém guardou lá debaixo da pia, colocou uma panela de ferro pesada e agora em vez de redonda ela está oval e eu não consigo fechar a tampa redonda. E a vendedora, defendendo a marca, diz, não, mas a senhora pode recuperar o seu Tupperware. É só colocar água quente, ele vai amolecer, a senhora veste a tampa. Ela falou, fiz isso, mas depois que esfria, pula, solta. Falou, sem contar a dificuldade de vestir. A hora que você está terminando de fechar, escapa a outra ponta do lado de lá. A mulher falou, mas não adianta fazer uma vez só. Esse é um processo que tem que repetir várias vezes. E à medida que você vai repetindo, né, você consegue amolecer o plástico, colocando a tampa, ajustá-la a forma e ele volta a ser redondo. Gente, eu recuperei, depois de adulto casado, Tupperware, seguindo os conselhos que eu ouvia quando criança. Quando a gente fala da restauração da alma, imagina que aquela panela de ferro pesado teve lá entortando, já saiu, não está mais lá. Mas algumas marcas ficaram. E nós precisamos agora de um processo de restauração. Então, definido o que é essa salvação, né, que eu quero chamar também um processo de cura, de salvação da alma, nós precisamos entender qual é o motivo. Romanos capítulo 12 diz, não vos conformeis com esse mundo. Esse não conformar é não tomar a forma, o molde, né? Por quê? Durante todo o tempo, antes da nossa conversão, a gente teve ajustado ao molde. E agora nós não podemos mais ajustar ao molde dessa panela de ferro pesada que estava lá entortando. A Bíblia diz, transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Mesmo o crente que nasceu de novo, ele precisa ser submetido agora a um processo de renovação, de restauração, que vai permitir que a transformação ela se torne efetiva, né? Nós precisamos entender que isso não tem a ver apenas com a maneira de pensar, nem só com os nossos valores, mas também com as nossas emoções. A alma não é só a sede da vontade, né, do pensamento, raciocínio, ela também é a sede das nossas emoções. Agora, o Salmo 147, falando da ação de Deus em relação ao seu povo, faz uma afirmação importante para mim e para você. Diz assim, 147:3, falando de Deus em relação ao seu povo, sara os de coração quebrantado e cura-lhes as feridas. Aliás, quando Jesus se levanta
né, para ler o livro da lei na sinagoga de Nazaré, sua cidade. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não fala só de pregar o evangelho, de abrir os olhos dos cegos, a porta da prisão ao preso, mas ele também fala de curar os quebrantados de coração. Parte da obra do evangelho envolve uma restauração emocional. Deus tem cura para as nossas emoções. Você pode dizer amém? Então não importa se fomos, né, vítimas da violência do pecado de outros, e não falo só de violência, né, física, de toda forma, que geram feridas. Muitas vezes, antes de nos converter, nós é que fizemos coisas erradas em relação a outras pessoas, e às vezes mesmo ouvindo a mensagem de perdão, nós temos dificuldade de lidar com a culpa. Há muitas marcas nas nossas emoções que precisam de fato ser trabalhadas. Talvez você viveu uma profunda experiência de dor, de rejeição, que afetou sua identidade a ponto de não conseguir ter percepção de valor, e você precisa entender quem você é em Cristo, quem você é aos olhos de Deus. Há todo um processo de restauração que é parte da obra que Deus realiza. Agora, a pergunta é como isso acontece. E o próprio texto que nós lemos, ele é muito claro, ele aponta com muita precisão nessa direção. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O agente de cura é a restauração. O agente de cura e restauração é a palavra de Deus. Então, se em primeiro lugar nós destacamos aqui o que é a definição de salvação da alma nesse processo de restauração, o meu segundo tópico a ser trabalhado aqui é o que eu chamo do poder sarador da palavra de Deus. O Salmo 107:20 diz: enviou a sua palavra e os sarou. Eu citei anteriormente, Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a palavra de Deus que proporciona isso, né? O próprio livro de Tiago: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Se você puder, me acompanhe em Provérbios capítulo 4, dos versículos 20 a 22. Nós vemos assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Antes de dizer que é saúde para o corpo, ele usa essa expressão, são vida para quem os acha. Essa palavra, né, ela fala de algo relacionado com frescor, né? A erva, por exemplo, que reverdece depois de seca, quando ela é regada e volta a florescer. A palavra de Deus tem esse poder de produzir restauração no nosso íntimo. E nós precisamos, de fato, compreender. Ela não é apenas o agente da operação inicial da regeneração. A gente já viu isso. Deus nos gerou pela palavra da verdade, né? Nós fomos gerados não de semente corruptível, mas incorruptível, como diz capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, verso 23. A palavra de Deus é de fato o agente que produz tanto a obra inicial, como também a continuidade. E João no capítulo 15, no verso 3, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele está dizendo que a palavra produz limpeza, santificação na nossa vida. Mas não é porque algo já foi produzido inicialmente que não haja necessidade agora de uma santificação progressiva. E a mesma palavra que produz santificação inicial, ela é responsável pela continuidade. Olha o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, falando a respeito de Cristo em relação à igreja, ainda que ele use a figura do marido, da mulher aqui na analogia. Efésios 5, 25 e 26, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, para quê? Por que Jesus se entregou? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? Assim como Jesus diz, vocês já estão limpos, a expressão lavagem de água é usada aqui. E ele está falando de algo que já aconteceu, tendo-a purificado. Agora 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse nível completo de santificação ainda não aconteceu. Houve uma santificação inicial na igreja, mas a mesma palavra que produz essa limpeza, ela trabalha, né, esse aperfeiçoamento na minha e na sua vida. E nós precisamos reconhecer esse poder sarador, esse poder transformador que a palavra de Deus tem, né? Quando falamos a respeito até do trato de Deus nas nossas emoções,
né? Quando falamos de mudança nos relacionamentos, nós precisamos entender que tudo isso é parte de um processo que a Bíblia classifica como santificação. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que é seguir a paz, é viver sem conflito, né? Nós conseguimos entender isso porque na sequência o verso 15 diz: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, né? Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então, até mesmo quando falamos de restauração dos relacionamentos, nós estamos falando de um processo de santificação. E a santificação se dá pela palavra. João 17:17, Jesus ora: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós tanto precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que é um processo de salvação da alma. Eu estou colocando o rótulo da mensagem restauração, para a gente ter um entendimento específico de que parte da salvação nós estamos falando. Como, em segundo lugar, entender que a palavra de Deus é de fato esse agente de transformação, né, que carrega esse poder sarador. Mas, entendido isso, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo na orientação prática de Tiago, que é o nosso texto básico, né? E diz: acolhei com mansidão. O que é que significa acolher a palavra? E diz: acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Então diz: ela já entrou, ela já produziu o resultado inicial. Mas se você quer continuidade, precisa haver uma interação. E aqui em terceiro e último lugar eu quero falar dessa interação, que é o elemento prático que eu e você precisamos para de fato viver essa transformação, né? Repito, não é apenas ter o entendimento dos conceitos. Quando a gente fala desse processo renovador, gente, nós vamos ter que mudar valores. Quando a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, é evidente que ninguém muda comportamento se não mudar valores. E como é que nós vamos mudar valores? Pela palavra. Agora, se a palavra não for lida, se não for meditada, se ela não é ensinada, se ela não é escutada, não é recebida, nunca haverá processo de transformação. Mas nós precisamos da renovação desses valores, precisamos de mudança. Porque durante anos nós tivemos hábitos criados em cima de valores errados. Durante muito tempo antes da conversão, o estilo de vida de alguns de nós era bateu, levou. Mas agora somos discípulos de Cristo. E o Senhor disse: se alguém te bater na face, você tem que virar outro, né? Talvez alguns de nós, depois da conversão, já não reagimos como reagiríamos antes. Mas nós temos um treinamento nos modelos, né, antigos, que é isso que eu falo desse vestígio da maldade que já não está lá, né? Então a gente pode dar inúmeros exemplos. Você tem pessoas hoje que, graças a Deus, não abrem a boca para falar palavrão. Mas alguns deles ainda dizem: pastor, mas eu penso. Eu tenho que morder a língua. Por quê? Houve muito treino aqui, existe a necessidade de uma mudança em níveis mais profundos. É a palavra de Deus que vai produzir isso em nós. Quem está entendendo? Então, dito isso, como eu e você podemos agir, né? O que significa essa expressão acolher com mansidão a palavra em voz implantada? Eu particularmente, né, gosto dessa declaração, não só o verbo acolher, né, que diz respeito a você segurar, pegar, fala de uma interação, né, aquilo que é a nossa parte, mas a expressão com mansidão. Essa palavra traduzida mansidão, ela também significa gentileza, bondade de espírito, humildade, né? Ou seja, a Bíblia está dizendo que não pode haver resistência. Traduzindo, baixa a guarda diante da palavra. Se exponha. Gente, o ser humano, e por que eu fiz questão de citar que um dos significados é humildade? O ser humano, nós temos por natureza, a natureza adâmica, pecaminosa em nós, nós temos uma estrutura de orgulho. Reconhecer falha, mesmo diante de Deus. O curioso é que o crente sabe que Deus sempre está certo, que Ele enxerga tudo, e ainda assim parece que Ele quer ter uma aversão para as coisas. Deus pergunta para Adão: o que é que aconteceu lá no Éden? Em vez dele dizer: foi mal, errei, pisei na bola, né? Adão olha para Deus e diz assim: a mulher que tu me deste. Primeiro ele terceiriza: a culpa não é minha, é dela. Mas ele está dizendo para Deus: e ela só está aqui para fazer confusão na minha vida porque o Senhor colocou. Então ele joga para outro e ele joga para Deus. Deus vai para a mulher: e aí? O que é que rolou? Ela diz: a serpente. Ou a gente está jogando para Deus, ou a gente está jogando na conta dos outros, ou a culpa é do Satanás. Mas é raro alguém dizer: eu sou o problema. Eu lembro de um dia que eu fui atender um casal,
E quando os dois sentaram, eu sempre dizia a Kelly, ouça os dois lados, você vai ouvir um lado, está 100% certo, você vai ouvir o outro, parece que está 100% certo. E eu falei, quem começa? O marido apontou e falou, ela. Gente, a mulher descascou esse cara uma meia hora, mas assim, dava dó. E falou. Eu fiquei pensando, o que é que vem depois? Quando ela terminou, eu falei, e aí, qual a sua versão? Ele falou, não, é isso aí que ela falou. O problema sou eu. Gente, eu queria sair de lá, soltar fogos. Eu nunca tinha visto isso na vida. Alguém falou, o problema sou eu. Porque normalmente a culpa não é minha. Eu lembro de um que tinha aprontado uma. Eu falei, como é que você conseguiu pecar tanto? Não fui pastoreado. Eu falei, pronto. Pastoreamento agora, botar uma coleira, feito um cachorro para controlar você. E se você pecou é porque nós não seguramos a coleira. Então as pessoas têm mania de terceirizar. Agora, nós só podemos ser trabalhados por Deus quando reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas. Então Jesus diz lá em Marcos 2, acho que é o verso 17, os sãos não precisam de médico. Se você for olhar o contexto, Jesus está dizendo que o médico é ele, o Salvador. Então o doente é o pecador. Nessa ótica que Jesus está apresentando, não existe são, gente. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Então Jesus não está dizendo que tem um são de verdade, mas está dizendo que o doente, porque todo mundo é pecador e doente, que acha que é são e não se admite doente, o médico não pode fazer nada por ele. É por isso que a base de toda a ação de Deus na minha e na sua vida começa com arrependimento. É admitir, eu errei, eu não apenas me entristeço, eu sei que eu preciso de mudança. Eu já comentei aqui várias vezes que as pessoas me perguntam, pastor, qual o mistério do toque na boca do profeta Isaías? Eu falo, não tem mistério. O homem faz uma oração, sou um homem de lábios impuros. Deus pega a brasa e tosta o lábio. Se ele falar, sou um homem de olhos impuros, talvez viesse duas brasas nos olhos. Ou como dizia no interior de São Paulo, onde fui criado, no zóio. Né? Agora, aquela área em que eu e você reconhecemos algo, Deus pode trabalhar. Ou seja, até para a palavra produzir efeito na minha e na sua vida, eu e você precisamos de interação. Quem está entendendo? E a interação começa pelo reconhecimento das nossas falhas. Então, receber com mansidão. O que significa isso? Hebreus cita 2 vezes uma porção do Antigo Testamento dizendo, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Endurecer o coração é resistência, é levantar a guarda, é entrar na defensiva, né? Eu não sei você, várias vezes, mesmo sendo corrigido por Deus e percebendo que tinha algo que estava errado, eu me via com o pensamento, mas tem que levar em conta isso, a gente fica se defendendo, a gente fica tentando se justificar, sem contar a psicologia de compensação. De quando a gente está bom numa área, a gente quer que os pontos daquela área que está boa justifiquem os da outra área. Quando mas eu estou ruim nisso, mas estou bom nisso, né? E nós precisamos de fato de entrar nesse lugar de exposição. Quando o Tiago fala sobre acolher a palavra, o que exatamente ele está falando? Eu acho que todo o texto ele tem que ser lido dentro de um contexto. Então ele vai continuar, olha o verso 22, tornai-vos pois. Esse pois aqui é portanto. Então, ele está continuando o assunto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, esse acolher significa que a palavra tem que entrar, mas ela tem que ser retida. Eu não posso perdê-la. A parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que não deu fruto. Caiu à beira do caminho, as aves do céu roubaram. Mas ele fala de 2 que deram fruto. No entanto, o processo foi abortado. A primeira delas por falta de profundidade no solo rochoso. A segunda por conta de concorrência. Caiu num terreno cheio de espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. Eu e você precisamos entender que o fato de que a palavra de Deus começou a produzir algo na minha e na sua vida não é a garantia de tudo que nós precisamos. Em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 15, Jesus deixa claro porque aquele solo é considerado frutífero. Ele diz assim, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Se puder, repita comigo, reter a palavra. Essa palavra traduzida reter, do grego kater, significa não deixar ir, reter, deter, conter, né? Ela era usada, por exemplo, para falar de manter amarrado, como por exemplo um navio ancorado, né? De manter seguro, de conseguir uma posse. Tudo indica o quê? É você agarrar isso e dizer, é meu, daqui não sai, daqui ninguém tira. Mas não é apenas entrar. Eu e você podemos ser ouvintes, escutando a palavra,
E depois isso não produz absolutamente nada. E a Bíblia chama isso de enganarmos-nos a nós mesmos. Se tem um elogio que dá um gelo na espinha de qualquer pregador, é quando você termina de pregar, alguém fala assim: que linda mensagem. Pensa numa coisa subjetiva. De vez em quando tem gente que fala assim: pastor, apanhamos, mas estava precisando, fui confrontado, né? Mas quando só fala que lindo, eu penso, pode ser que isso não vire nada. Porque está apreciando aquele momento, diz, a palavra de Deus é linda, mas o que é que nós vamos fazer com isso? Esse sempre precisa ser, né, o nosso questionamento, o elemento prático. Filipenses 2,16 fala sobre preservar a palavra da vida. Como preservar? Não é só manter-se fiel no sentido da perseverança, mas é você agarrar e dizer: começou a agir, vai continuar agindo na minha e na sua vida. Agora vamos continuar em Tiago 1, verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. A nova geração não sabe na prática o que é essa orientação de Tiago: esquece da sua aparência. Porque hoje todo mundo tem espelho em casa e nós temos espelho de verdade. Naquela época, os poucos que tinham espelho normalmente eram os mais ricos, que tinham um espelho de bronze batido e polido. Não era um reflexo perfeito. As pessoas normalmente viam seu reflexo na água. Não se olhavam o tempo todo. E pelo intervalo entre viu uma vez, demora para ver outra, né, havia exemplos práticos de gente que esquecia como era. Eu lembro de uma fase na adolescência. A adolescência é marcada por pelo menos duas fases. Uma que os adolescentes não saem da frente do espelho, e outra antes dessa é que eles não querem olhar no espelho. Nessa fase que não estava nem para o espelho, eu lembro de um dia que eu estou andando na rua e me deu um desespero, porque eu não conseguia lembrar com detalhes como era meu rosto. O desespero foi tão grande que eu parei na primeira vitrine meio levemente espelhada para olhar e dizer: ah, era isso aí. Esse foi o exemplo que me ajudou a entender Tiago para a geração daquela época. Isso significa que a palavra se autodenomina, se chama de um espelho. Quando eu e você estamos diante da palavra, nós estamos diante de um espelho. Diga comigo: espelho. Espelho revela quem você é. Esse espelho tem dois aspectos distintos. Um deles é o posicional. Ele revela tudo que nós somos em Deus, a nossa verdadeira identidade nele. E parte do processo de restauração da alma é você entrar num lugar, né, de segurança da sua identidade. A gente vive num mundo de comparação, gente. Já foi assim a vida inteira, mas as redes sociais jogaram isso para um outro patamar. Quando Jesus fala sobre com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus, você vê a pergunta que ele faz sobre João: e quanto a esse? Jesus olha para ele e diz: eu quero que ele fique até que eu venha. O que te importa, isso que te importa não é da sua conta. Eu tenho uma forma de trabalhar na sua vida, eu tenho uma forma de trabalhar na vida. Mas a gente tem essa mania de comparar, de medir, né? Agora, pessoas que passam por um processo de entender quem são no espelho, elas têm uma identidade restaurada, é parte desse processo. Mas o espelho não mostra só o que nós somos posicionalmente, tudo que Deus fez, o que espiritualmente é verdade ao nosso respeito. O espelho também mostra aquilo que na prática nós ainda não mudamos para nos adequar com aquela outra declaração do espelho. Isso normalmente, né, é o que nós vamos nos expor às duas coisas: tanto a identidade, entender, gerar fé, compreender, nos posicionar para viver isso, mas também quando eu estou lendo a Bíblia e ela descreve o que eu deveria ser como marido, eu vejo que ainda não sou; o que eu deveria ser como pai, e eu vejo que eu ainda não sou; o que eu deveria ser como cristão, e eu percebo que ainda não sou. O propósito disso não é me desanimar, mas é mostrar que se eu ainda não me adequei ao alvo, eu preciso reagir, né? Acolher com mansidão e dizer: então vem para cá, vai ser parte da minha vida. Ah, pastor, mas eu tropecei. Arrepende, levanta, como diziam os antigos, sacode a poeira, né? E vamos perseguir, né, a meta novamente. É isso que Paulo diz quando ele afirma: esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que estão diante de mim. Ah, pastor, mas eu saí do culto assim, olha, eu senti aquela água quente, eu consegui fechar a tampa do Tupperware no meio da semana, pulou. Já não adequava mais. Vamos esquentar de novo, e de novo, e de novo, até que se adeque. Então nós precisamos de um processo contínuo, de dizer: eu vou agarrar, eu vou viver essa palavra. Ah, pastor, eu ainda não estou conseguindo. A maioria de nós não tem resultado em todas as áreas, e ninguém consegue isso da noite para o dia, é gradual.
Mas nós vamos insistindo, é aquele posicionamento de dizer, eu me agarro a essa palavra, eu vou vivê-la. Chegará um momento onde isso vai ser prática, né, contínua na minha vida. Quem está entendendo? Então, esse posicionamento de acolher a palavra é algo fundamental. E na prática, precisa estar na minha e na sua vida, né? Para que a gente viva isso na prática, não pode haver a resistência, o coração duro. Em Atos, no capítulo 7, no verso 51, falando sobre aquela atitude da mansidão, né, nós temos parte da pregação de Estevão, que é um confronto, um discurso, né, pesado. Ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Aí vem a pergunta: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, né? E ele vai falar de uma resistência aos profetas. Então, quando ele diz resistir ao Espírito, ele está falando da obra do Espírito Santo, de levantar os profetas que comunicavam a palavra de Deus. Junto com resistir ao Espírito, leia-se, resistem à palavra proclamada, né? Talvez a gente não tenha aquela rebeldia deliberada, não quero ouvir, não, né, não quero saber disso, mas muitas vezes aquela relativização do não é bem assim. Gente, isso não é obra de Deus, isso é obra de Satanás. Quem começa com não é bem assim, lá no jardim para Eva, foi a serpente. Não é bem assim. E eu e você precisamos cuidar com essas relativizações, né? Acolher a palavra significa um firme compromisso. Começando pelo quê? Pela leitura bíblica. A maioria dos crentes não lê a Bíblia, gente. A gente vai pesquisa atrás de pesquisa, mesmo no nosso meio. E quando a gente tem programas como esse recente, os 100 dias na palavra, não é apenas para gerar entretenimento, para manter um assunto hypado na nossa rede social. Nós queremos te dar ferramentas que te ajudem a viver o processo de transformação. E mesmo depois de ler, também não é só leitura. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Né? A Bíblia fala, inclusive Deus diz para Josué: não se aparta da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Meditação, ato contínuo. Aquilo que eu leio no início do dia tem que me acompanhar, a gente tem que ficar mastigando, ruminando, né? A leitura, você imagina, é o momento que a vaca está comendo o capim. Depois que ela senta com a pancha cheia para ruminar, você imagina, agora isso é a meditação. É onde vem o questionamento: eu estou vivendo isso? Ainda não. Por que não? Negligência minha? É um processo que ainda não terminou? Eu estou interagindo? Se eu e você, né, gastamos tempo questionando, processando, nós abrimos espaço para que o Espírito trabalhe em nós. A gente, além da leitura, da meditação, ainda fala de um outro nível, que é estudo, pesquisa. Alguns pulam direto para essa parte, tem toda a informação, são os cabeção da teologia, mas na prática parece que a vida cristã não tem crescimento. Por quê? Porque a leitura e a pesquisa é atrás de informação. Meditação é aquele lugar onde eu e você queremos não só juntar as peças do quebra-cabeça, mas é como eu faço isso funcionar na minha vida, como eu posso experimentar. E esse tempo que gastamos é essencial. Aliás, a própria palavra trazendo à tona o que está dentro de nós. Ainda era garoto e lembro de uma mensagem que meu pai pregou, não lembro dela em todos os detalhes, mas tentei reproduzi-la uma ocasião aqui. Eu lembro que eu amei quando garoto, o título da mensagem dele me chamou a atenção. Ele deu o tema: a espada cortante do rei. Mas antes de chegar em Hebreus 4:12, que diz que a palavra é como uma espada afiada, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e diz, é apta para discernir os intentos do coração. E desse espelho traz à tona o que está dentro de mim e de você. Não só ações, atitudes erradas, mas muitas vezes motivações. Porque às vezes errado não é o que a gente faz, é por que a gente faz. E é só a palavra, né? O Espírito Santo trabalhando pela palavra que pode trazer isso à tona. Mas meu pai, antes de chegar lá, fez uma construção de Salomão como uma figura de Cristo. E ele mostra o descendente de Davi, o reto juiz, né? E sob vários ângulos, como Salomão, uma figura de Cristo. E que tão logo ele pede a Deus sabedoria para governar o povo, ele tem uma experiência. Tem um caso que ele tem que julgar. Isso se tornou conhecido de todo Israel. Duas mães solteiras que moravam juntas, tiveram os filhos quase que juntos, né? Quase que simultâneos. Uma delas vive uma fatalidade, à noite rola sobre a criança a ponto de sufocá-la, matá-la. Quando acorda, no desespero, não só de ter perdido a criança, mas de ficar sem filho, ela comete agora uma outra maldade que é intencional, não acidental.
Ela olha o filho da outra que está dormindo, vai lá e troca as crianças, deixa o garoto, né, a criança morta, e pega a criança viva. E quando a outra acorda de manhã, né, com todo o choque, não tá a criança não está viva, mas entra a iluminação e diz: mas essa não é a minha criança, não é meu filho. E começa a discussão: você trocou, não, o filho é meu, não, o filho é meu. O assunto foi parar diante de Salomão. Quando as duas estão ali brigando, é meu, Salomão diz: vamos resolver isso. Traga uma espada, trouxeram. Falou: agora corta a criança no meio, metade para uma, metade para outra. A outra, que não era mãe verdadeira, falou: isso mesmo, nem meu nem seu. A criança não é nem minha nem sua. A mãe verdadeira, tomada de compaixão, diz: não mate a criança, dê para ela, eu fico sem filho, mas não deixe a criança morrer. A outra diz: nem meu nem seu. Salomão falou: nós já sabemos quem é a mãe, né? Meu pai pegou aquela figura e falou: a espada trouxe à tona o que estava dentro de cada um. Assim é o que diz Hebreus 4:12. Ela é apta para discernir os intentos do coração, mas para isso ela tem que penetrar profundo, e a gente não pode ser superficial. Então meu desafio para você hoje é: tem que ler a Bíblia todo dia, tem que meditar mais. Nós precisamos ser mais profundos e não superficiais, porque se não vivemos esses processos, não adianta a gente estar falando de vida abundante e querer te levar aos resultados sem os processos. Eu encerro fazendo uma afirmação aqui para você. Nossa relação com Cristo é determinada pela relação com a sua palavra. João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Às vezes a gente pega só a parte final do versículo 7, pedireis o que quiser. Gente, você pode orar pelo que quiser, Deus vai atender e responder. É verdade? É, mas tem um fundamento ali que não pode ser ignorado: se permanecerdes em mim, como nós permanecemos em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós. Um dos homens que mais me inspirou a vida de oração, lendo sua biografia na adolescência, chama George Miller. É um dos heróis da fé dos tempos modernos. Esse camarada chegou a sustentar cerca de 6.000 crianças em orfanatos, sem ajuda de governo, de nenhum tipo de igreja ou instituição, sem mantenedores regulares, né? Não de uma vez, em um único momento simultâneo, chegou a quase 2.000 crianças. Pensa num cara que vivia milagre. A gente lê histórias dele colocar as crianças à mesa com pratos vazios para agradecer a comida que ainda não tinha. Enquanto estava agradecendo, a comida sempre aparecia. Esse homem viveu tanto milagre, tanta intervenção de Deus, aquilo para mim era uma inspiração. Mas não era só isso. Ele foi considerado um homem de uma vida de oração extraordinária, porque ele tinha registros, ele tinha diários de oração. Ele pegava um caderno, e cada folha do caderno tinha 3 colunas. A primeira e a última coluna eram mais finas. Nelas ele colocava a primeira coluna mais fina, a data de quando começou a orar por algo. A coluna do meio, a maior, a descrição do pedido. Qual era o propósito da terceira coluna? A data da resposta. Enquanto não tinha resposta, ele seguia orando por algo até ter a resposta. E quando a resposta chegava, ele registrava o dia, então aquilo deixava de ser um motivo de oração. Quando George Miller morreu, contabilizaram mais de 50.000 orações respondidas, só dos diários que acharam, não localizaram todos. Pensa num homem que viveu respostas de oração. Aquilo para mim foi uma inspiração. Mas deixe citar uma declaração do próprio George Miller. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. O homem era o homem das orações: pedireis o que quiser, será feito. Mas quando ensinava as pessoas, Bíblia, relacionamento com a palavra de Deus. Quem está entendendo? A.W. Tozer, o grande escritor que eu respeito, gosto demais, diz: nunca vi um cristão útil que não fosse um estudante da Bíblia. Gente, nós precisamos entender que prosperidade de alma não é espontânea, se constrói num processo contínuo de restauração da alma, e o agente restaurador é a palavra. E eu e você temos a responsabilidade de interagir. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, pedindo que o Senhor não apenas nos desperte para gastar mais tempo diante do espelho da Tua palavra, permitindo que ela revele desde a nossa identidade em Cristo, como também aquilo que ainda precisa ser moldado, mudado e transformado em nós. Que ela traga à tona os pensamentos do coração, aquilo que de fato está no mais profundo de cada um de nós, até mesmo motivações que às vezes são tão enganosas. Mas, Pai, que isso tudo seja trazido à tona para que haja mudança,
para que haja santificação, para que haja renovação da mente, dos nossos valores, da maneira de pensar, para que haja restauração da alma, das nossas emoções, e que possamos seguir esse processo de desenvolvimento da salvação, cooperando com o Senhor, e que isso aconteça por um posicionamento firme de acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Que haja uma cultura, ó Deus, de leitura, de meditação, de avaliação das nossas vidas à luz da Tua palavra, para que os Teus processos se estabeleçam e sejam plenamente vividos. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Deus. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. E nós vamos ver o último versículo do capítulo, que é o verso 33. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como também vai ditar o trilho, o tom da nossa conversa, do ensino, da reflexão da palavra que nós temos aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu só dar um contexto antes de ler o texto. Capítulo 13 inicia com Moisés enviando 12 espias. Um representante, um príncipe de cada uma das 12 tribos de Israel. A missão deles era, observar a terra que é chamada de terra prometida, a terra de Canaã, porque era uma promessa que Deus vinha fazendo desde os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Na geração de Jacó, os filhos de Israel descem ao Egito, lá começam a se multiplicar, mas quando José, que se torna governador no Egito, está para morrer, ele lembra os seus irmãos de algo. Certamente Deus há de visitar vocês. Nós vamos voltar para a terra de Canaã. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. Ele está dizendo, não estarei vivo para ver o cumprimento da promessa. Mas aquela promessa era geracional, ela era comunicada, transmitida, havia expectativa, até que finalmente, depois de 430 anos no Egito, Deus tira a nação de Israel, liderada por Moisés, para entrar na terra prometida. Agora Moisés está no limiar da terra. Finalmente chegou o dia, o momento tão esperado. E diz para os espias, vão lá, voltem e deem um relato. Os versos anteriores diz que eles chegam dizendo, a terra é boa, mas tem gigante, eles habitam cidades fortificadas, as cidades fortificadas estão no alto das montanhas, e 10 desses 12 espias, eles têm um relatório negativo. A Bíblia diz que eles difamaram a terra. E esse é o momento, a conclusão final do relatório desses 10, a maioria dos 12 espias. 2 se posicionaram diferente, que são Josué e Caleb, já veremos. E é nesse momento que eles afirmam não apenas que ali havia gigantes, mas eles dizem, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A minha conversa com vocês hoje diz respeito à identidade e autoimagem. O tema da minha mensagem hoje é, parafraseando e mudando, adaptando a frase que talvez você já ouviu, você é o que você come, não apenas a quantidade, mas a qualidade do que você come, O tema da minha mensagem hoje é, você é o que você vê. A forma como você se enxerga define aquilo que você vai experimentar, E não estou falando de conceitos que se limitam somente à psicologia, como estudo do comportamento, humano. Eu quero te mostrar princípios bíblicos e espirituais que eu e você, de fato, precisamos entender se queremos viver o melhor de Deus. Deus tem para nós o que estamos enfatizando, nessa série de mensagens, uma vida abundante. Quando Deus tira o povo do Egito, não é para que ficassem perambulando no deserto. A promessa o tempo todo era, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O que Deus estava dizendo é, eu tenho para vocês um lugar de abundância. E Deus tem isso para mim e para você. Da mesma forma, Deus nos arrancou do Egito, do mundo e do pecado, não para que a gente perambulasse num deserto espiritual. Ele tem para mim e para você um lugar de abundância. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, assim como a nação de Israel não sairia do Egito para automaticamente entrar em Canaã, assim como eles abortaram o que Deus prometeu, uma promessa de Deus sinaliza sua vontade, sua intenção, mas o plano não pode ser vivido. Aquela geração, como diz o texto, daquele limiar da terra onde chegam, eles retrocederiam, passariam 40 anos no deserto. O Senhor diz para cada um dos 40 dias que os espias ficaram na terra, para cada dia 1 ano, 40 anos, até que toda essa geração morra.
E a sentença de Deus é: nenhum de vocês vai entrar na terra que eu prometi. Deus não é bipolar, Deus não mudou de ideia, mas Deus está deixando claro: ou vocês cooperam comigo em fé, ou não acessam nada daquilo que eu estou disponibilizando. Hebreus capítulo 3, verso 19, resume e simplifica isso numa frase: vemos que não puderam entrar, referência a essa geração que não entrou na terra, por causa da sua incredulidade. E essa frase expressa bem a incredulidade. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Curioso que eles dizem: e também éramos aos deles. Aos dele quem? Aos olhos dos povos da terra, esses de maior estatura. A pergunta é: eles foram vistos pelos povos da terra? Eles perguntaram a opinião que tinham a respeito de si? Evidente que não. Porque podemos ser evidente que não, é só aplicar uma lógica da própria Escritura. Josué, um dos 12 espias, quando chega na hora de entrar em Canaã, agora a próxima geração, 40 anos depois, ele também vai mandar espias, dessa vez para Jericó. Quando o rei fica sabendo que há espias, bota um grupo para caçar esses dois, para tentar localizá-los e matá-los. Era a vida deles que estava em jogo. Os espias representavam uma brecha na segurança, um comprometimento daquilo. Se tivessem sido vistos espiando da terra, não teriam voltado para contar a história. Então é evidente que não foram vistos, é evidente que não houve nenhum comentário sobre como eram vistos, mas quem se vê como gafanhoto, imagina que todo mundo o vê como tal. Em lugar de gafanhoto, quando você olha a perspectiva bíblica, embora eles devorem a erva verde, quase sempre a menção é que eles vêm do deserto, voltam para o deserto. A Bíblia fala de João Batista se alimentando de gafanhotos no deserto. E se lugar de gafanhoto é no deserto, eu disse: vocês se veem como tal, vão para o lugar onde vocês se enxergam. Nós temos destacado aqui no mês anterior, quando falamos de fé em milagres, que a responsabilidade de crer é nossa. O Senhor Jesus falou várias vezes: seja feito conforme a sua fé. Essa vida abundante não depende apenas da provisão e da promessa de Deus, depende da devida correspondência. E a maneira como nos vemos, o conceito de identidade, a maneira como falamos a respeito de nós mesmos, ela não é algo meramente psicológico, emocional, mental. Nós estamos falando de algo espiritual. Talvez você vá ouvir a expressão crenças limitadoras na boca de gente que não prega a Bíblia. Mas a Bíblia fala que as crenças podem, ou nos levar além, tudo é possível que crer, ou elas podem nos limitar. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, sem querer de forma alguma confundir aquilo que a palavra de Deus apresenta com alguns discursos modernos. Volta e meia eu vejo gente tentando mascarar com uma linguagem bíblica uma mensagem meramente de autoajuda baseada na ideia de um pensamento positivo. E é lógico que é melhor você pensar positivo do que negativo, não estou falando contra isso. Mas pensamento positivo não transforma as circunstâncias. Pensamento positivo, na verdade, é meio que quase que um auto-engano. Tá ruim, mas tá bom. Desde que eu imagine, tá bom. Vai continuar ruim do lado de fora. Você melhorou sua atitude. Já é melhor do que tá ruim do lado de fora e uma atitude ruim. Mas a mentalidade positiva, eu defino ela como você colocar um Ray-Ban de lente verde numa vaca lá no sertão mais árido que você pode encontrar do Nordeste. Ela olha para o capim seco, mas com aquela lente ela está vendo verde. Mas se botar a boca, continua seco. Não importa se você imagina o capim verde, ele vai continuar seco. Pensamento positivo pode até mudar suas atitudes, mas não mudam circunstâncias. A fé é diferente. A fé olha para o capim seco e diz: está seco, mas eu tenho a promessa de Deus que vai reverdecer. Então eu enxergo a materialização da promessa, e à medida que eu coopero com Deus em fé, eu abro espaço para que o sobrenatural se manifeste, para que mude as circunstâncias. Dá para entender a diferença entre uma coisa e outra? Então não estamos falando meramente de uma boa atitude, o que já pode te ajudar mesmo se as circunstâncias não mudarem. Mas nós precisamos entender que o que estamos falando se relaciona com o mundo espiritual, se relaciona com fé e precisa ser entendido como tal. Então, feita essa introdução, eu quero chamar a sua atenção para o que eu vou classificar aqui do poder de uma autoimagem. Como eu e você nos vemos? Nós vemos que, e isso não foi registrado à toa na Escritura,
eles se viam como gafanhotos, e normalmente aquilo que nós vemos faz parte da nossa, declaração. O que enxergamos sobre nós mesmos, o que pensamos sobre nós mesmos, normalmente transborda pela boca. Aliás, Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração, Você quer saber o que uma pessoa realmente acredita, o que ela pensa, o que ela acha? Converse, e converse o máximo que você puder, porque aos poucos aquilo simplesmente vai saindo, vai transbordando. E o que eu e você precisamos compreender é, na perspectiva bíblica, qual é o poder de uma autoimagem, de uma visão correta. No livro de Provérbios, no capítulo 27, no verso 19, nós lemos: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Eu mencionei semana passada, nós estamos numa série de mensagens, eu preguei 2 domingos atrás sobre a prosperidade da alma, e falamos que prosperidade interior é o alicerce sobre o qual a prosperidade exterior, o edifício dela será construído. A gente falou da importância de ajustar valores nesse processo. Semana passada falamos da restauração da alma, numa perspectiva da continuidade de salvação. O espírito é regenerado, o corpo um dia será glorificado, até lá a carne é subjugada. Como que nós lidamos com a parte da alma no ser humano, que é tripartido, composto de espírito, alma e corpo? Nós falamos de um processo de restauração que se dá, como diz o Salmo 19:7, pela palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E falamos sobre a importância de mudar valores, renovar a nossa mente, de que a palavra de Deus tem cura para as nossas emoções. Mas eu falei muito pouco, no momento específico, quando citei o livro de Tiago, sobre identidade. E aqui eu quero ampliar o conceito de identidade, ainda trabalhando questões como prosperidade da alma, restauração da alma, tudo dentro do mesmo combo. Quando nós mencionamos o texto de Tiago, que fala da pessoa que olha no espelho, eu fiz questão de mencionar, as pessoas não tinham espelho como eu e você temos. Todo mundo tem hoje em casa objeto fácil, barato, acessível, sem o qual nós nem vivemos. Naquela época não. Então o provérbio está dizendo, como na água, a maioria das pessoas, para ver o reflexo do seu rosto, precisava achar água. Você pode trocar a leitura aqui para um entendimento simples, água por espelho. Como no espelho, o rosto que você está vendo corresponde ao seu rosto que está olhando. A Bíblia diz, assim o coração reflete quem verdadeiramente a pessoa é. Ou como diz a NVI, o coração reflete quem somos nós. É por isso que a Bíblia, manda, entre tudo o que nós devemos guardar, temos a responsabilidade de guardar muitas coisas, mas há uma que a Bíblia destaca. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? A sequência, nós temos a explicação, porque dele procedem as fontes da vida. Se alguém quiser, por qualquer pensamento ou ideia que seja, contaminar um rio, ele não precisa correr todo o leito do rio tentando macular a água. É só ele ir na nascente. Se ele macular a nascente, ele maculou o rio todo. A Bíblia está dizendo, guarde seu coração, porque ali estão as nascentes. As fontes brotam dali. E se algo macular aquilo, vai macular o rio todo. Maculou o coração, macula a vida. E nós precisamos entender que identidade é o que é definido no coração e afeta toda a nossa conduta, todo o nosso comportamento. Mas não é apenas como você se sente a respeito da vida, não é apenas como você se relaciona. Isso também afeta a questão do mundo espiritual e a maneira como nós interagimos com ele. É por isso que Provérbios 23:7 diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. A forma como eu e você nos vemos, ela acaba definindo o que nós vamos realizar, o que nós podemos fazer. E sim, nós precisamos nos enxergar de forma correta e apropriada. E a minha ideia aqui não é exaltar o humanismo e tentar dizer que o homem é bom por si mesmo. A Bíblia nos apresenta a verdade de um ser humano corrompido, cheio de falhas, de defeitos. Mas nós precisamos, quando falamos de identidade, entender quem somos em Deus. Qual é a nossa identidade em Cristo, o que podemos ser com Ele, e é isso que muda completamente a história e a equação. Agora, quando falamos de uma autoimagem, evidente que nós precisamos entender que há parâmetros bíblicos. No livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 3, a Bíblia diz, ninguém pense de si além do que convém. A Bíblia está dizendo que há uma maneira de pensar sobre nós mesmos que, de acordo com a Escritura, é o que convém, é o padrão. Então nós não podemos ir além, mas também não podemos ficar
a quem? Tem gente que pensa menos de si, ele se autodeprecia. E o pior é que muitos mascaram isso como humildade. Mas tem gente que também, não é só que ele pensa bem, ele está pensando demais de si. Ele já foi além. E nós já mostramos antes que quem entra nesse terreno de orgulho e presunção não está alinhado com prosperidade da alma. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O problema é que a gente acha que ser humilde é pensar a quem? A gente confunde humildade com autodepreciação. Então vou repetir o conceito que eu já falei aqui dentro dessa sequência de mensagens. Se eu falar para você que eu sou humilde, você vai achar que eu sou depois que eu falei? Não. Agora, se eu falasse para você que eu sou um modelo de humildade, você vai falar, agora estragou de vez. Porque nós temos um conceito equivocado sobre humildade, né? Quem é humilde não fala de si, não fala bem de si. Agora, se o que eu e você pensamos for verdadeiro, aí vai dar ruim para Jesus, porque Jesus diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não só chamou de humilde, ele disse que é um modelo de humildade para mim e para você. E se isso não é ser humilde, Jesus estragou tudo. É mais fácil eu e você deduzirmos que nós estamos errados com esse conceito do que ele. C.S. Lewis, o grande escritor, explica isso de uma outra forma. Ele diz, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Ou seja, você sai do centro, mas não precisa se autodepreciar. O mesmo Jesus que dizia isso, ele também disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, para libertar, para pregar o Evangelho. O foco não era, eu sou bom. Deus me capacitou para oferecer algo a vocês. Eu não preciso me depreciar, eu não preciso dizer que eu não tenho nada a oferecer, eu só preciso lembrar, não é de mim. Há uma unção, há uma capacitação. O mesmo Jesus dizia, eu só falo o que eu ouço meu pai falar, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Então ele saía do centro, mas não se depreciava. E muitas vezes, alguns de nós estamos, numa reação confusa, equivocada, mascarando uma imagem errada que temos de nós mesmos com uma suposta, uma falsa modéstia que biblicamente não pode ser considerada como tal. Nós precisamos entender que quem não se vê apto a alguma coisa que Deus chama a fazer, não vai poder executá-lo, vai limitar aquilo que Deus tem. Então, por exemplo, quando o Senhor aparece a Moisés, se você for rápido de endereço, eu quero que você me acompanhe em Êxodo no capítulo 4, e o chama e o convoca para uma missão específica de libertar o povo de Israel. Êxodo capítulo 4 diz assim, verso 10, então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deus está mandando Moisés proclamar uma mensagem. O Senhor nunca fui bom de oratória, nunca me dei bem nisso, nem no passado, nem depois falasse ao teu servo. Nos últimos 3 minutos não melhorou nada ainda, está tudo igual era. Quando ele apresenta a visão limitada de si, o que Deus responde? Verso 11, o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor. Verso 12, agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Basicamente Deus está dizendo, Moisés, o fabricante sou eu, quem tem de assistência técnica sou eu. Se você tem dificuldade de falar, eu conserto você. Em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés, não te escolhi porque você é o bom, eu te chamei para te capacitar. Eu quero te levar a entender que não se trata de você sozinho, se trata de você comigo. Essa é a parceria. Gente, esse é o momento. Você ouvindo uma coisa dessa de Deus, como diria o bom pregador pentecostal, para glorificar de pé a igreja. Era a hora do cada glória a Deus, aleluia, plenos pulmões. Verso 13, porém Moisés respondeu, Senhor, envia algum outro que quiseres, menos a um, tipo qualquer um presta menos eu. Aqui a gente começa a perceber o como muitas vezes nós temos uma fé confusa, estranha. A gente levanta as mãos no louvor e adoração, diz que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas, que Ele é grande, que não tem ninguém como Ele. Aí quando Ele diz, escolhi você, ele diz, não, o Senhor não tem nenhum serviço de recrutamento e seleção que preste, o Senhor não sabe escolher. Não, eu sei que você é ruim, mas eu vou te arrumar. Não, nem o Senhor pode arrumar alguém como eu. A gente tem esse tipo de conduta, e o que nós não percebemos é que uma imagem errada, ela normalmente nos conduz a uma atitude de fé e uma forma de relacionar com Deus igualmente equivocada.
O próprio Deus, quando ouve Moisés apresentar a segunda vez a desculpa, olha como ele reagiu, verso 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Se Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes, e Moisés estivesse sendo humilde, a ira de Deus não tinha se acendido contra ele. Isso não é humildade. Autodepreciação não é, nunca foi, nunca será humildade. Você pode acreditar que é isso como uma forma de mascarar, mas não é. Eu gosto de uma frase, pastor Danilo Figueira de Ribeirão Preto, um grande amigo, outro pregador que eu amo, admiro, principalmente como escritor. Ele escreveu um livro sobre identidade com o seguinte tema: quem sou eu? Uma pergunta. E aí a continuação do título é uma pergunta a ser respondida na presença do grande eu sou. Esse jogo de palavras que ele fez, ele baseou na declaração que nós encontramos lá no capítulo 3. Quando o Senhor chama Moisés, né? O capítulo 4 é uma continuação da conversa da sarça. No capítulo 3, quando Deus chama Moisés, uma das primeiras reações dele está no verso 11 do capítulo 3. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? No meio de toda essa resposta, Deus diz: eu vou estar com você, vocês vão ter certos sinais. Mas Moisés diz: quando eu falar que o Deus meus pais enviou, qual o nome dele? O cara acabou de perguntar: quem sou eu? Qual foi a resposta de Deus? Verso 14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. O quem sou eu é uma pergunta para ser respondida na presença do grande eu sou. A nossa identidade, estamos falando do povo de Deus, ela está intimamente ligada e associada ao que nós somos em Deus. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Aquilo que fazemos, realização, né? Aquilo que eu e você pensamos de nós mesmos, ser forte, o nosso conceito, tudo depende da revelação de Deus que nós temos. Então, eu não estou falando apenas de você ir para o espelho e praticar um momento de autoempoderamento. Você é o cara, você é lindo, você é forte, você é inteligente, né? Muito mais do que isso, nós precisamos entender o que é que Deus está dizendo a respeito de mim e de você. E construir corretamente. Porque, gente, é do ser humano essa coisa de valorizar as imperfeições. Jeremias capítulo 1, verso 4. Quando Deus chama o profeta, ele age exatamente da mesma forma que Moisés. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu consagrei e construí profetas às nações. Isso aqui é outra coisa que você ouve direto de Deus. Não alguém que chegou e falou: olha, eu acho, parece que Deus está mandando eu falar isso para você. Ontem você ouvia a voz do próprio Deus. Essa aqui é outra fase que a gente diria para glorificar de pé. Qual a resposta de Jeremias, verso 6? Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Deus está dizendo: antes de você nascer, eu já te conheci, eu tinha planos a seu respeito. Quando você estava no ventre da sua mãe, você era só um feto, eu te consagrei profeta. Deus está dizendo: você já era profeta antes de nascer. Um feto profeta me fez apelidar Jeremias de um profeta nessa época. Quando ele nasceu e deu o primeiro chorinho, já era profético. Quando ele está aprendendo as primeiras palavras, já tem carga profética. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele diz: não passo de um menino, de uma criança, a palavra ali é menino, não é o bebê recém-nascido, nem a criança que já fala alguma coisa, mas não articula bem. Ele só não tem a linguagem de adulto. No momento que ele apresenta a desculpa, eu não sei falar, o que é que Deus diz para ele? Que lindo, Jeremias, sua humildade me toca, me impressiona, como eu queria que todo mundo fosse como você. É isso? Não. Verso 7. Mas o Senhor me disse: não diga, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá. Tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Verso 9. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jeremias: você acha que eu fui atrás de você porque tu era bom orador, mané? Ele está dizendo: é a minha palavra, é a minha capacitação. Nunca as coisas disseram respeito a você. Pare de se ver sozinho. Deus está dizendo: sou eu que te capacito. Então, quando falamos dessa capacitação, a gente não acha que nós somos mais do que somos sozinhos, mas a gente também não se acha no meio do caminho. A gente mencionou, quando falou da prosperidade da alma, que Uzias, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Tem gente que a hora que prospera, tira Deus da equação. Eu sou o cara,
É a hora que o Nabucodonosor olha e fala, essa é a Babilônia que eu construí, né? E não se existe crédito para aquilo que Deus fez. Não é disso que nós estamos falando. Isso é pensar além do que convém. Você não é o bonzão, mas você não está confinado às suas limitações. Qual é o lugar onde eu e você conseguimos compreender onde essas coisas se unem? Porque, gente, tem gente pensando em cima do que convém também. Vamos e convenhamos, e não é de hoje. Em Apocalipse 2, na carta ao anjo da igreja de Éfeso, o Senhor fala, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, o senhor acha que existe apóstolo além dos 12? Falei, se não houvesse, o povo não tinha botado a prova. Ela só sabia que não era dos 12 e não colocava. Efésios 4 diz que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Com qual propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos têm que ser aperfeiçoados? Para a obra do ministério. Aí o texto dá o prazo de validade, até que Deus pôs apóstolo para aperfeiçoar, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Já chegamos lá? Não. Então o prazo de validade não expirou. Evidente que o dom apostólico ainda é para hoje. Agora, uma coisa é reconhecer que isso ainda continua. A outra é achar que só porque alguém diz que é, realmente seja. E tem gente se dizendo sem ser. Deus está dizendo, eu não te chamei para ser apóstolo, eu não te botei nesse lugar, você se botou, você está mentindo, você não é. Então quando falamos de identidade, tudo parte do quê? Do que Deus disse. Deus me chamou para isso, eu posso concordar com Deus. Deus não chamou, eu não invento. Mas também tudo aquilo que Deus falou a meu respeito, eu também não diminuo, eu só não preciso aumentar. Então nós temos um comportamento em Paulo. Eu falei que o propósito dos ministérios colocados na igreja não é fazer todo o trabalho, né? Aqui no Paraná, a gente há muito tempo atrás, uma frase que já não é tão usada, para falar do paranaense que rompeu, que funcionou, que deu orgulho, gente que faz, né? Eu digo que nós não somos gente que faz, nós somos gente que faz os outros fazerem. Nós equipamos o corpo de Cristo. A obra do ministério é feita por todo mundo, não apenas por nós. E aí, quando nós estamos encorajando as pessoas, você tem que ganhar uma, você tem que cuidar delas. Eu lembro logo aqui, no início da nossa igreja em Curitiba, eu dando um gás no irmão, dizendo, meu querido, você pode ser um líder de célula, né? Nós queremos trabalhar você, nós queremos preparar. Não, pastor, eu não tenho condições. Não, querido, não é sua condição, é Deus. Por mais que eu tenha... E teve uma hora que ele foi se irritando. Teve uma hora que ele estendeu a mão para mim e falou, para, pastor, o senhor ainda não entendeu. Eu só sou a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Até hoje estou tentando entender a equação. Eu pensei, a mosca não é boa, o cocô do cavalo também não, o cavalo do bandido ainda piorou, né? Mas de qualquer forma, as pessoas falam isso achando que estão sendo humildes. Isso não tem a ver com humildade. O Jeremias está lá dizendo, eu só sou uma criança. Deus diz, não diga isso. É quase como Deus dissesse, e você acha que eu não sei o que você é? Você acha que eu não sei escolher? Você acha que eu não tenho condição de capacitar quem eu escolho? Quando a gente se deprecia, principalmente diante do contexto da vida cristã, do que Deus nos chamou para ser e fazer, nós estamos, na verdade, depreciando Ele. Agora, não precisamos também ir além. Em 2 Coríntios 10:13, Paulo disse que ele não iria além dos limites que Deus estabeleceu para o seu ministério. Mas Paulo não tinha essa desculpa. Eu e você precisamos entender que nós não somos o resultado da nossa história. O que você foi antes da conversão é uma coisa. Quando a graça de Deus entrou na sua vida, muda tudo. E eu e você precisamos entender quem define nossa identidade. É Deus pela sua graça, não é a nossa história. Aliás, vamos ver o que Paulo escreveu sobre isso. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 9, Paulo fala algo que, se você ler sozinho, parece até aquele irmão que falou que era só a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. E diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Separa aqui, é uma tragédia. Paulo está dizendo, não, eu sou ninguém. Não merecia estar aqui, né? Meu passado me condena, eu realmente persegui a igreja. E o que ele está falando é verdade. Mas ele não para aí. Olha o verso 10. Sequência, mas. Anos atrás eu preguei uma mensagem chamada o fator mas. Eu gosto quando a Bíblia fala uma declaração e depois entra com mas. Ou seja, isso aqui é verdade, mas tem algo que foi acrescido e mudou essa história. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou.
O que eu e você somos não é definido pela nossa história, é definido pela manifestação da graça de Deus na nossa vida, ponto final. Aí o cara que diz eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno, diz assim, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Há duas maneiras de você entender Paulo dizendo trabalhei mais do que eles. Uma, você imaginar uma tabela de pontuação dos times, como no campeonato brasileiro, aquela de ponto corrido. Então Paulo estaria dizendo, eu estou liderando o campeonato, estou nas cabeças, na liderança. Não sei porque na minha cabeça imagino Pedro em segundo, João em terceiro. Não sei de onde saiu isso, mas cada vez que eu falo a lista eu consigo ver Paulo, Pedro e João. Agora, há uma outra maneira de entender isso, e particularmente eu creio que ele está falando da segunda. Paulo estaria falando, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Você pode juntar os 12 apóstolos do Cordeiro e juntos eles não fizeram o que eu fiz. E não é difícil entender isso. É só ler o livro de Atos e olhar para a história. Enquanto os 12 apóstolos do Cordeiro se concentraram em evangelizar os judeus, não só de Israel, mas da dispersão, Paulo com a sua equipe ganhou o resto do mundo para Deus. Ou seja, ele está dizendo, não importa se lá atrás eu persegui a igreja, quando a graça de Deus entrou, ela mudou, ela me redefiniu, ela resetou, eu entendi a minha identidade nele e eu não estou preso à minha história, eu pude fazer mais. Agora, se alguém pode fazer mais quando entende a sua identidade em Deus, saiba que não fará tanto quando não entende. Porque o povo que conhece o seu Deus, se vê nele, é que será forte e fará proezas. Então é evidente que nós temos que reconhecer o poder dessa autoimagem, não podemos flertar com esses extremos e precisamos definir o quê? A nossa identidade a partir do que Deus diz. Então não é o que eu e você gostaríamos. Não é simplesmente ficar olhando para o espelho todo dia para dizer você é bom. Isso é mero humanismo e quem está pregando dessa forma, eu digo que esse evangelho já ficou antropocêntrico. Mas por outro lado, eu e você precisamos entender que o Deus que não mente e falou algo a meu e a seu respeito, ele tem razão. E quando nós falamos de identidade, eu gosto de dizer que eu não sou o que eu acho que eu não sou o que os outros dizem que eu sou o que Deus diz que eu sou. Se ele não pode mentir e falar algo a meu respeito, ponto final. Então vamos voltar para Tiago capítulo 1, o texto que nós citamos em um dos tópicos da semana passada, verso 22 a 25, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É semelhante ao homem que se contempla num espelho. A palavra de Deus é um espelho. Ela mostra quem somos. Quando você tem pouco contato com o espelho, você não consegue lembrar do que viu. Eu contei uma história semana passada, falando de uma época na adolescência. Um dia eu estava andando na rua e me deu uma crise, não lembrava meu rosto. Mas eu posso contar uma outra de uma época que a gente já lidava com o espelho todo dia, acordava, ia lá lavar o rosto, escovar os dentes, me via todo dia. Mas isso foi na virada de 2007 para 2008. Nós fizemos logo no início da igreja aqui um voto, os pastores, e todo mundo naquele voto de consagração raspou a cabeça, e quem tinha raspou a barba. Alguns chamaram do voto de feiura, o que ficou uma coisa terrível. Uma coisa é você ver um desse jeito, mas a outra todo mundo aparecer desse jeito, né? Num segundo momento que eu fiz isso, pra você ter uma ideia, fui buscar meus filhos na escola. Eles nunca tinham me visto nem sem barba nem sem cabelo. Os dois passaram direto por mim, não me reconheceram. Quando eu chamava, eles olhavam tipo assim, a voz bate, mas o que é isso que eu estou olhando? Mas uma coisa é alguém que está vendo a primeira vez. Gente, eu passei pelo menos uma semana levando susto na frente do espelho. Eu acordava aqui, porque aquilo não batia com o que eu lembrava, não era o que eu estava acostumado a ver. Agora, quando a Bíblia diz, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, considera, gasta tempo, está prestando atenção, visualizando exatamente o que está vendo no espelho, não vai esquecer de quem é. O problema de alguns de nós temos pouco tempo no espelho. Às vezes a gente sai de um culto com o coração cheio de fé, vou voar, isso mesmo, eu e Deus, nós somos a maioria, lá no meio da semana a gente já esqueceu de tudo.
Agora, nós precisamos de tempo com a palavra e permitir que aquilo que Deus diga seja o que de fato nos defina. Em Amós 3:3, a Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se você quer andar com Deus, tem que estar de acordo com Deus. Você tem que pensar sobre você o que Deus pensa sobre você. Você tem que falar sobre você o que Deus fala sobre você. Não é tão difícil de entender, gente. Aliás, tudo aquilo que pensamos, quando somos moldados por Deus a pensar corretamente, Ele também nos manda não apenas nos ver dessa forma, Ele nos manda falar. Porque a fé tem uma visão. A Bíblia diz: Moisés ficou firme como quem veio o invisível. Às vezes ela não olha para a circunstância, ela olha porque Deus falou, mas tem uma visão. Mas a fé também tem uma confissão. Em Romanos 10, Paulo diz: se no teu coração creres e com a tua boca confessares. A fé, ela tem uma confissão. Eu vejo muito pregador hoje em dia criticando, porque isso foi levado a alguns extremos no meio de alguns grupos, a confissão positiva, como se a Bíblia não falasse nada sobre isso. Eu digo, se você quer confrontar o fato de alguém ter feito a coisa certa do jeito errado, explique para não fazer do jeito errado, mas não leve as pessoas a achar que elas têm que deixar de fazer a coisa certa. Quando Jesus está falando sobre jejum, ele diz para os discípulos: não jejuem como jejuem os hipócritas, ou seja, não façam do jeito dele, mas vocês vão fazer do jeito certo. E confissão, gente, é algo bíblico. Abre comigo no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Aqui Deus está falando sobre avareza, o contexto, e a importância do contentamento. Mas Ele vai nos ensinar um princípio. Hebreus 13, 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, guarde essa frase, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Isso é uma citação tanto do livro de Deuteronômio como do livro de Josué. Deus disse, está lá na escritura, Deus falou mesmo. Versículo 6. Assim, afirmemos confiantemente. Agora vem a citação de outro texto bíblico: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Uma provável situação ao Salmo 118, verso 6. Porque Deus disse, assim afirmamos confiantemente. Repita comigo: porque Deus disse, nós afirmamos com confiança. Ou seja, a gente repete, a gente declara, a gente confessa o que Deus tem falado a nosso respeito. Isso é parte da expressão de fé. Então nós não mudamos apenas a maneira como nos vemos interiormente, nós precisamos mudar a nossa fala. E tem muita gente que, em vez de estar alinhado com a palavra, está alinhado à sua história, ao seu passado. Quando eu era garoto, eu passei na frente de um circo e vi um elefante no intervalo dos shows, né, que estava preso numa corrente. Aquela corrente prendia a sua pata e estava preso no chão. Mas eu lembro que eu parei para ficar medindo o tamanho daquele elefante. Pensei, se realmente quiser, ele arrebenta essa corrente. Ela não segura ele. Esses bichos com a tromba arrancam árvores tão profundamente enraizadas que às vezes alguns tratores vão ter dificuldade de puxar. Se encostar na parede dessa, para se encostar, ele pode derrubá-la. Eu pensei, aquela corrente não deve ser tão forte, talvez ele não saiba disso. Quando eu comentei isso com um amigo que estava do lado, ele falou: tem uma história que dizem que esses elefantes são capturados ainda filhotes e já começa todo o processo de treinamento, e que amarram ele com, né, uma corda. Essa corda fica presa numa estaca de madeira fincada no chão de terra. Mas quando ele é filhote, ele não tem força para escapar, e ele tenta, e chega uma hora que ele se dá por vencido, e ele assimila uma imagem interior, um condicionamento interior. Esse negócio que prende a minha pata é mais forte que eu. O elefante cresce, se torna mais forte do que o prende, mas não vai tentar mais. Honestamente, se você fizer uma pesquisa, não há muito dado científico para comprovar isso. Mas nas décadas de 60 e 70, esse conceito, que é chamado de aprendizagem por desamparo, foi estudado por Martin Seligman. E basicamente a conclusão dele, né, com muitos experimentos, principalmente com animais, o cachorro vai tentar escapar do lugar que está preso, leva um choque, chega uma hora, a porta está aberta, por medo do choque ele não sai mais, não tem mais o empecilho que tinha antes, mas ele passa a de alguma forma ficar preso por aquela imagem que tinha. Então a conclusão dele foi que animais e até mesmo humanos podem parar de tentar escapar de situações difíceis, mesmo quando a saída passa a existir, porque aprenderam que tentar não funciona. E alguns de nós éramos assim. Antes da conversão, a gente era aquele filhotinho sem força.
E a gente tentou vencer algumas coisas. Às vezes, novo convertido, sem entender com clareza nossa identidade, os recursos, nós tentamos vencer algumas coisas que não conseguimos. E de alguma forma, a gente assimila um modo de vida cristã medíocre. Não tem jeito. Essas coisas vão nos prender sempre. Gente, nós precisamos mudar a maneira de enxergar e começar a olhar com a perspectiva de Deus. Romanos 6,14, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Sabe, na minha adolescência eu fiz uma lista. Eu fui muito influenciado no ensino prático da fé por Kenneth Reagan. E ele tinha uma frase que eu não sei se é dele, se ele ouviu de alguém, mas essa frase foi muito popularizada no mundo, né? Que resume muito essa compreensão da identidade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Ponto final, simples assim. O que Deus falou, se não pode ser crido uma parte, não deveria ser crida nenhuma. Então nós precisamos levar a sério. E naquela época onde eu via muitos dos meus amigos adolescentes com aquelas crises de identidade, com um monte de complexo, eu tinha uma lista de versículos. Na época eu não sabia tudo de cor, eu fui, enquanto lia, fui anotando. Ainda tenho essa lista aqui. Ela resume o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso na perspectiva bíblica. Eu quero lê-la para você. Eu vou pular a citação de cada versículo no final de cada frase para não truncar, né, as declarações aqui, mas cada frase aqui é extraída de um versículo da Bíblia. O que eu sou? Sou uma nova criatura, criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote para Deus o Pai. Sou a justiça de Deus em Cristo. Sou cabeça e não cauda, estou sempre por cima e não por baixo. Sou abençoado em todas as coisas. E onde ponho a mão, a prosperidade, porque ouço e obedeço o Senhor. Sou santificado em Cristo, sou mais do que vencedor. Sou sal da terra e luz do mundo. Sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus. Sou forte porque o Senhor é a força da minha vida e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou perdoado e livre de toda condenação, do domínio do pecado, de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino de luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus. Sou guardado pelos anjos de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso me fez tanto bem, não só mental e emocionalmente, espiritualmente, que eu joguei pesado com meus filhos. Volta e meia eu dava um susto neles, pegava assim do nada. Quem você pensa que é? Eu lembro de vezes que eles achavam que era uma bronca. Não fiz nada. Não estou perguntando isso. Quem você pensa que é? Aí já abriam um sorriso. Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus. E começavam a falar daquilo que era em Cristo. Nós precisamos entender isso. Eu tive um privilégio, talvez alguns de vocês não tiveram. Pais que fizeram boas afirmações. Boas afirmações de encorajamento. Meu pai dizia que o fato de ter colocado meu nome, Luciano, que vem da raiz da palavra iluminado, é porque ele cria que eu ia entender a palavra, que eu ia proclamar a palavra, que eu iria mais longe do que ele. É ótimo quando você tem pais que te empurram. Mas deixa eu te dizer, se você, diferente de mim, não teve, meu pai não teve. O pai dele suicidou, ele era garoto, né? Veio de uma família disfuncional. Então você precisa deixar que o Pai Celeste defina quem você é. Davi, quando Samuel vai na casa dele para ungir um dos filhos de Jessé, não foi nem chamado para o banquete. O único filho que ficou de fora. Nem o pai acreditava que Deus podia chamar. Quando está lá diante da cena do gigante, começa a fazer perguntas, seus irmãos vêm brigar com ele, né? Porque não acreditam naquilo que pode acontecer. O próprio Saul falou: tu é meio pequenininho, não cabe na minha armadura, não tem experiência nenhuma de guerra. O Davi para ele disse: pergunta pro leão e pro urso que vieram pegar minhas ovelhas, como que Deus os entregou na minha mão. Davi não era o cara que se achava. Ele está falando de Deus. Quando ele enfrenta o gigante, ele diz: você vem contra mim com espada, com lança e escudo. E não diz: eu vou contra você com a funda. Eu já vi gente falando: o menino sabia que era bom na mira. Eu falei: sabia? Pegou 5 pedras. Se tivesse tão confiado na mira, pegava uma só. Mas ele diz: mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi dizia? E daí que ninguém acredita em mim?
O que eu preciso é que ele acredite. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E tinha alguma percepção, né, do que Deus o chamara para fazer. Você olha os seus salmos: ele unge minhas mãos para a guerra, ele faz os meus pés velozes como os da costa, com ele salto muralhas. É esse entendimento do que nós somos nele que muda tudo. Porque, gente, qualquer tentativa de dizer que você é alguma coisa que Deus não falou é só pensamento positivo. De onde vem a fé? A fé vem do que Deus disse. Então já contei essa história aqui quando falávamos de fé. Um dia era garoto, estou para entrar em casa, ainda lembro exatamente a imagem, na porta, do lado de fora para entrar. E eu pergunto para minha mãe: aquele negócio foi falado na igreja hoje que tudo é possível que crer. É verdade, sim, mas é tudo mesmo? Claro, meu filho. Eu falei: então se eu acreditar que eu posso voar, eu posso voar? Mamãe já engasgou. Então, eu pensei, nem ela acredita que é tudo. Mas eu fiquei nesse dilema há muito tempo: é tudo ou não é tudo? A verdade é que tudo possível é o que crê. A pergunta é: como você tem fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se Deus tivesse dito na Bíblia que a gente poderia voar, você ia me ver correndo por aí, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. Não tem nada lá. Se ele me der uma palavra pessoal, como ele falou com muitos, eu ainda posso exercer fé. Agora, se ele não falou, a gente não inventa. Porque de vez em quando chegam uns irmãos assim para mim do nada e dizem: não, pastor, eu estou crendo comprar uma Ferrari. Falei: baseado no que você está crendo? Não, porque eu quero. Falei: a fé não é um botão que você aperta e diz o que eu quero materializa. Se fosse assim, meu amigo, o mundo estaria bem melhorzinho do que está. E muitas vezes nós estamos usando fé até para mascarar ganância, algumas coisas, algumas presunções que não estão alinhadas. A fé vem do que Deus diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Tenho tudo que pertence ao Pai. Me permita continuar a lista. 1 Coríntios 3:21, não, eu vou pular a referência. Pois sou filho e herdeiro. Tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Tenho perdão dos meus pecados. Já não há condenação para a minha vida. Tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda. Tenho a proteção dos anjos e nenhum mal me sucederá e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação na palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo que em mim habita. Tenho pés de costa e ando nos meus lugares altos. Tenho poder para testemunhar pelo Espírito de Deus, para expulsar demônios, curar enfermos em nome de Jesus. Tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas e elas muito podem por sua eficácia. Tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Tenho liberdade no Espírito Santo. Tenho vida em abundância. Tenho o amor de Deus que é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho a força do Senhor. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E quando você olha essa lista de declarações, não significa que nós ignoramos uma realidade sem Deus. Significa que a gente escolhe não viver naquele lugar sem Deus. O que eu posso? Posso reinar em vida, posso orar pelos enfermos e oprimidos, testemunhar com poder, exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes e escorpiões e nada me fará dano algum. Posso amar e perdoar porque o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito. Posso em tudo dar graças, posso viver feliz em toda e qualquer circunstâncias e suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ligar e desligar na terra em concordância com outros, será ligado e desligado no céu. Posso andar em plena vitória, posso pedir o que quiser segundo a palavra de Deus e me será feito. Posso viver na bênção, posso transbordar de alegria em meio à tribulação, posso vencer a tentação. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Agora, pastor, é só repetir como um papagaio? Não. Nós cremos no que Deus falou. Mas se você passa a falar o que Deus disse, ainda que sua fé não esteja firme, a exposição a essa palavra que você está ouvindo e declarando também vai fortalecer a fé do seu coração. Só para que a gente entenda a importância do discurso correto, eu termino chamando você para dar uma olhadinha comigo no livro de Joel, no capítulo 3. E aqui eu encerro, versos 9 e 10. Deus diz: proclame isso entre as nações, declarem guerra santa, convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Deus está chamando o povo para a guerra. O exército não está pronto, não foi treinado. A convocação é de improviso. Nós sabemos disso porque eles não têm arma. Olha o verso 10. Transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lança. O povo não tem treinamento, não tem armamento. O que você acha? Convocado de última hora, sem nenhuma estrutura para a batalha. O que eles vão pensar? Nós vamos ganhar toda a guerra que surgir pela frente.
Aí a frase final do verso 10, Deus diz assim: e diga ao fraco, eu sou forte. Você pode repetir isso comigo? E diga ao fraco, eu sou forte. Gente, o que Deus está fazendo? Está mandando a pessoa mentir? Deus não nos faria mentir. Mas já vi pregador de fé empolgado dizer: para dizer que você é fraco, porque você não é fraco, Deus disse que você é forte. Eu falei: não, Deus mandou eu dizer que sou forte, mas Ele me chamou de fraco. Diga o fraco. É o fraco que vai dizer que é forte. Então Deus está reconhecendo que nós somos fracos. Aliás, sem Ele é o que nós somos: fraco, fraquinho, fracote, chama como você quiser. Mas Deus está dizendo: isso é o que você é sozinho. Quando eu te convoco para minha guerra, quando você é alistado no meu exército, você não está mais sozinho. Você não luta com seus recursos, você está comigo. E sua fraqueza no oceano da minha grandeza, ela desaparece. Então muda o seu discurso: se vai lutar comigo, você é forte. Então é essa a capacidade de nos ver nele. Agora, a gente se vê diferente, a gente fala de forma diferente. Quem está entendendo? Então nós precisamos mudar nossa visão, mudar o nosso discurso, porque no final das contas, você é o que você vê. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Talvez você passou o treinamento de uma vida de gente dizendo: você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai vencer, você nunca vai ser bem sucedido. Preste atenção, você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Você pode o que Deus diz que você pode fazer. Aqueles 10 espias dizem: não tem jeito, nós somos gafanhotos diante desses gigantes, não tem jeito. Eu digo: então não entra mesmo. O Caleb está lá dizendo: ausentou-se dele sua segurança, nós vamos consumi-los como pão. Gente, com mais de 80 anos de idade, entra na terra e já chega intimando Josué: eu quero aquele monte, aquele mais alto, aquele mais difícil que assustou todo mundo. Ele diz: minha força para guerrear é a mesma desde aquela época. Porque diz: eu não vou brigar só na força do braço. Talvez a contratura muscular na hora de segurar a espada e dar o golpe não tenha a mesma força, mas, meu amigo, a unção, a capacidade de crer numa intervenção sobrenatural é a mesma. Me dá um monte. Eu e você podemos escolher nos ver diferente, não nos achando melhores sozinhos, mas entendendo quem somos em Deus, os recursos que temos nele. Gente, isso muda completamente as coisas. Eu vi muita gente que recebeu um chamado muito parecido com o meu e nunca avançou, porque ficava como Moisés: envia outro. Eu dizia para Deus: me bota no lugar desses que não quer. Eu quero, eu estou dentro. Vocês estão abrindo mão da vez, eu entro, eu aceito qualquer um. Eu vi muita gente ficar para trás. Eu e você não precisamos enterrar o que Deus nos prometeu, o que Ele nos chamou para fazer, porque estamos nos enxergando de forma errada. Ah, pastor, mas foi uma vida de treinamento errado. É por isso que agora nós precisamos de restauração da nossa mente, mudar, entre outras coisas, a forma como nós nos vemos. E quando essa identidade é alinhada, meu amigo, nós vamos ver que não é só algo psicológico, mental, emocional. Isso se relaciona com o mundo espiritual, com a expressão da nossa fé. Que Deus nos ajude a entender e corresponder devidamente. Eu vou soltar essa lista para que, pelos líderes de célula, elas cheguem para vocês na semana. Se você quiser ler esses versículos, se você quiser fazer esse tipo de declarações, você pode fazer sua própria lista. Eu poderia hoje fazer uma lista bem mais completa, mas eu gosto de lembrar de como tudo começou. Com aquele pouco que eu enxerguei já foi o suficiente para me revolucionar. O entendimento do que era o chamado de Deus, da importância aos olhos do Senhor, foi tão impactante na minha vida, que enquanto a maioria dos adolescentes estava lá cheio de complexo, eu não conseguia ter isso. Eu dizia: cara, Deus me enxergou, Deus me achou, Deus me chamou. O resto não importa. Saul foi um cara que fez muita coisa errada, mas ele tem um exemplo que você pode imitar. Quando ele foi ungido rei, tem muita gente que celebra, dá presente, mas tem uns que ficam falando mal. A Bíblia diz que para esses, Saul se fez de surdo. Tipo quando a gente brinca aqui, fala para o irmão ao seu lado: deixa Deus te usar, me dá um livro de presente, finge que não ouve. Foi isso que ele fez.
Então, quando as pessoas falarem algo que não tem nada a ver com o que Deus te chamou e falou a seu respeito, se faça de surdo. O que importa é o que Deus disse. E se Deus falou, está falado. Ponto final. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar e por aqueles que nos acompanham pela internet, ao vivo ou posteriormente por meio de uma gravação. Eu oro que nesse momento em que oram comigo, que o Espírito de Deus os envolva. Senhor, muito mais do que um encorajamento meramente humano, natural, emocional, nós oramos por aquela faísca de ignição que só o Teu Espírito pode acender. A fé que nasce de ouvir e de receber a Tua palavra. Ó Deus, aquela graça que nos acompanha para nos orientar na aplicação prática, na correspondência à Tua palavra. Nós clamamos pelos recursos do céu, para que aquilo que foi ouvido não caia no esquecimento, mas entre no lugar, ó Deus, naquele terreno da prática da nossa vida, da nossa conduta, que possamos de fato gastar tempo suficiente diante do espelho da Tua palavra, para entender quem somos aos Teus olhos, para entender o que temos, o que podemos. E Pai, nós oramos por uma mudança completa e profunda dessa percepção de identidade pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.